é difícil ser humilde. Lucas 18, de 9 a 14, diz assim: para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. Sabes que eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa em um canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. A humildade é uma virtude muitas vezes esquecida. Aliás, muita gente não entende humildade como virtude. Nós vivemos em um mundo que valoriza sucesso, autossuficiência e autoconfiança. Esse é o sonho de muita gente. Ser bem-sucedida. Não depender de nada de ninguém. Pessoas que confiam no seu taco, como se diz por aí. No entanto, o Evangelho nos ensina que é na humildade que nós encontramos o verdadeiro caminho para Deus. Se você quiser chegar até Deus, o caminho se chama humildade. Nós acabamos de ler uma parábola, e eu preciso lembrar que a parábola era um causo, como se diz lá em Minas, um causo que se contava, Jesus contava, para falar de verdades difíceis de entender, verdades profundas. E neste caso aqui, nesta parábola, nós aprendemos que existem orações que Deus responde, mas existem também orações que Deus não responde. Nesta parábola, e eu estudei bastante esta parábola, a gente encontra várias lições. Aliás, dependendo do autor, ele acha que o ponto principal da parábola é um ou outro. Por exemplo, nelas encontramos lições como justificação. Quem é justificado diante de Deus? Nós encontramos lições sobre humildade. Então, há pessoas que dizem que a ênfase desta parábola é humildade. E há pessoas que dizem que a ênfase dessa parábola é oração. Está aprendendo sobre oração. E até usam como argumento aquele texto que nós lemos na vigília, que fala lá do juiz iníquo e da viúva. Bom, eu acho que tudo isso está envolvido. Tudo isso está envolvido nesta parábola. E Jesus concluiu a história do fariseu e do publicano com uma palavra muito surpreendente. Jesus disse assim:
Quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não foi o fariseu. E aí Jesus diz, se você andar por aí de nariz empinado, ou seja, orgulhoso, você vai acabar de cara no chão, mas se andar com humildade, enxergar quem você é, se você olhar para si mesmo, acabará se tornando uma pessoa melhor. Esta parábola apresenta uma profunda verdade sobre as nossas atitudes quando oramos. Atitude de orgulho ou atitude de humildade. Mas é difícil ser humilde. Não sei se você concorda comigo, é difícil a gente ser humilde. Esse título que eu dei para este sermão, É Difícil Ser Humilde, eu extraí de uma canção composta em 1974 por um cantor que eu não conheço, americano, música country, Mac Davis. O título desta canção é Ó Senhor, é difícil ser humilde, mas estou fazendo o melhor que posso. É uma musiquinha assim muito engraçada, fez muito sucesso lá nos Estados Unidos. Olha só um trecho dessa música. Ó Senhor, é difícil ser humilde quando se é perfeito de todas as maneiras. Eu mal posso esperar para olhar no espelho, porque eu fico mais bonito a cada dia. Me conhecer é me amar. Eu devo ser um cara e tanto. Ó Senhor, é difícil ser humilde, mas estou fazendo o melhor que posso. Nem Narciso, lembra da história do Narciso que se apaixonou por si mesmo? Ele poderia ser tão presunçoso como este autor aqui americano. Mas, de fato, ele tem razão. É difícil ser humilde. O termo humildade vem de humus, uma palavra latina. Humus significa terra fértil, terra que é rica em nutrientes, uma terra que está prontinha para receber a semente. Então, uma pessoa humilde é aquela pessoa que está pronta para crescer, para produzir. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou diferente. Você não é melhor do que ninguém, você é diferente. Nós temos qualidades e nós temos limitações, todos nós. E eu posso vencer as minhas limitações acolhendo as sementes que são lançadas em mim. Isso é ser humilde. Eu tenho qualidades. Tem coisas que eu sou bom. E tem coisas que eu sou ruim. E eu tenho esperança de melhorar por ser humilde. Porque as sementes que forem lançadas em mim, através das pessoas com quem convivo, através dos livros que leio, enfim, de tudo, essas sementes vão me fazer melhorar. Isso é o que a humildade produz. O caos do fariseu e do publicano começa com dois homens orando ali no pátio do templo, provavelmente o pátio dos judeus. E assim, quando a gente começa a história, numa fração de segundos, nós podemos ter uma boa impressão, porque dois homens estão indo orar, o que já é uma coisa impressionante. Dois homens buscando a oração. Mas, assim que a gente conhece melhor esses homens, nós nos decepcionamos com um deles, com o fariseu. Este fariseu
pertencia à seita religiosa mais rigorosa entre os judeus. Ele era um homem zeloso. Ele levava a sua religião a sério. E ele era uma pessoa muito respeitada na sociedade. Onde ele chegava, ele era muito bem recebido. Um fariseu era o tipo de genro que gostaríamos de ter. Viu, Agenor? Você ia gostar de ter um genro assim, um fariseu. Então, a gente pensa no fariseu de uma maneira assim um tanto negativa, mas os fariseus eram homens sérios, eram homens dedicados à sua religião, à sua vida. Mas é incrível quando Jesus conclui a sua história dizendo que exatamente a oração do fariseu é que não foi escutada, não foi ouvida por Deus. É como se alguém dissesse assim: olha, fulano foi na vigília, ele vai na escola bíblica, frequenta os cultos, ele é um dizimista fiel, dedicado na igreja, mas a oração dele não é escutada por Deus. E já o sujeito ali, cachaceiro, liga o som alto na frente da igreja, ele orou e Deus ouviu. Não é meio surpreendente? Então, como eu disse, esta história, esta parábola, este caos nos ensina, em primeiro lugar, que há orações que Deus não responde. O versículo 14 diz que o fariseu voltou para casa sem ser justificado. Por quê? O que aconteceu? Bom, deixe-me dar algumas respostas. Deus não respondeu à oração do fariseu porque orar não é discursar. Oração não é discurso. Olha só, o fariseu orando: ó Deus, sou grato por não ser como este bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. Sabes, Deus, que eu jejuo 2 vezes por semana. E olha, o que ele está dizendo é verdade. Não é mentira, não é conversa, não. Os fariseus eram pessoas, como eu disse, sérias. Eles tinham medo de pecar contra Deus. É interessante que os judeus eram obrigados a jejuar apenas no dia da expiação, uma vez por ano. Mas este fariseu orava 2 vezes, não por ano, 2 vezes por semana. Os judeus são obrigados a dizimar apenas aquilo que os seus campos produziam. Mas este fariseu dizima tudo, tudo. Alguém me contou, um amigo, um membro da igreja, me contou que a mãe dele dava dízimo até dos presentes que ela recebia. Ela ganhava um presente, aí ela queria saber quanto custou aquele presente, eu não sei como é que ela fazia isso, e dava dízimo. A verdadeira oração brota da nossa proximidade com Deus. Como também nós já comentamos aqui, orar é estar diante de Deus. Perceber que Deus está ali. O fariseu jejuava, dava meticulosamente o seu dízimo, não era como outras pessoas. Sem dúvida, ele não era como aquele cobrador de impostos que nós já estudamos aqui, era visto como um traidor, como um ladrão. Mas a pergunta que a gente tem que fazer não é se eu sou melhor que meus semelhantes.
Eu não devo perguntar, será que eu sou melhor que o Marco? Será que eu sou melhor do que este ou aquele? Essa não é a pergunta. A pergunta é, sou tão bom quando eu estou diante de Deus? Quando eu estou diante do Senhor em oração, percebendo a sua santidade no meu meio, será que eu não faço como Isaías, que quando ele viu Deus num alto e sublime trono, ele disse, ai de mim? Porque quando eu olho para uma pessoa ou para outra, eu posso me sentir muito bom. Mas quando eu estou diante de Deus, vou dizer como Isaías, eu estou lascado. Um Deus tão santo. É fácil eu me julgar uma boa pessoa quando eu passo diante de um nóia da vida. Esse nóia aí, eu sei. Estou indo para a igreja, minha roupinha de domingo, com a biblinha debaixo do braço. Eu sou o cara. Mas quando eu me comparo, por exemplo, com um Martin Luther King, com uma Mahatma Gandhi, com uma Madre Teresa de Calcutá, com o Nelson Mandela, com o Francisco de Assis, quando eu me comparo com certas pessoas, eu vou me sentir orgulhoso? Eu vou achar que eu fiz grandes coisas? Eu vou perceber que eu não faço nada. O fariseu da história, ele não foi orar. Ele foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era. Ó Deus, estou aqui, tá? O senhor deve estar tão feliz, né? Tão orgulhoso de mim. Ó, tá vendo? Olha, eu faço isso, faço aquilo outro. O fariseu foi fazer um marketing pessoal. Ó, Deus, está aqui o meu cartão. Precisando de qualquer coisa. Não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que o orgulho. Alguém afirmou que a porta do céu é tão baixa que ninguém pode entrar senão de joelhos. Você tem que... Sabe, isso que a gente chama de arrependimento na conversão. Quer dizer, quando você fala assim, ó, estou falido. Sabe, para a gente orar de maneira efetiva, nós temos que calçar as sandálias da humildade. Sabe, vixe, colocar essa sandália. É isso que a gente precisa. Provérbios 16, 18 diz assim, depois do orgulho vem a humilhação. Ou numa versão mais antiga, a soberba precede a ruína. Você quer saber se você vai cair? Seja orgulhoso. Depois da arrogância vem a queda. Deus não respondeu à oração do fariseu, porque orar é estar diante de Deus. O fariseu, diz o texto, de pé, orava consigo mesmo. Não é engraçado? Orava consigo mesmo, ou seja, ele falava para ele mesmo. É interessante que o pronome na primeira pessoa aqui, ele usa 4 vezes. Eu. Ele estava tão cheio de si que não conseguia enxergar a Deus, ele enxergava ele. É interessante que a oração do fariseu não inclui nenhuma súplica. Ele não pede nada para Deus. Ele tinha tudo o que precisava. Ele era autossuficiente. Vocês já viram um pavão, né? É um animal, é bonito, né? Tanto a gente fala de pessoa orgulhosa, essa está se pavoneando. É aquela pessoa, parecia uma madrinha de casamento, assim. Mas, vocês já olharam
para as canelas de um pavão. Elas são cinzas, feias, destoam das plumas. A pluma tão bonita, mas a canela de um pavão, as pessoas dizem, de maneira de chacota, que o pavão não olha para sua canela, porque é muito feia. Então ela nunca olha para a canela, ela só olha para as plumas. O fariseu, ele só olhava para as plumas. E realmente, boa coisa. Você dizimar, você jejuar, você é uma excelente coisa, mas ele não estava vendo outras coisas. O orgulho, ele impediu que o fariseu enxergasse a si mesmo. Ele não se enxergava. O orgulho embaçou os olhos da alma do fariseu. Deus não respondeu a oração do fariseu, porque a oração é fruto de um coração misericordioso. Ó Deus, sou grato por não ser como este bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. É interessante que aquilo não era uma oração, aquilo era uma peça de acusação. Ele estava agindo como um promotor, acusando, falando de todas as pessoas, inclusive do cobrador de impostos. O fariseu olhou para o seu próximo, olhou para aquele publicano e olhava para as pessoas com desdém. E ele fez acusações, calúnias contra ele. Ele pensava ser aquilo que ele não era. Ele era um megalomaníaco, uma pessoa adoecida pelo sentimento de exaltação. Ele era um doente da alma, por se achar o máximo. Os fariseus se achavam melhores e desprezavam as outras pessoas. Eram legalistas, extremamente legalistas. Ou seja, o cumprimento das regras e das leis era mais importante para eles do que qualquer outra coisa. O importante era cumprir as regras para alcançar a justiça divina. Desta forma, até a misericórdia para com o próximo é desprezada. Olha, esse cobrador de impostos está na igreja. Ele veio aqui para orar. Há esperança para ele. Ele não pensou assim. Ele simplesmente se pôs a criticar. O fariseu se orgulhava das suas obras externas, das aparências. Ele se esqueceu dos principais mandamentos. Quais eram os dois principais mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. Engraçado, aquele religioso nem amava a Deus, porque não conseguia enxergá-lo, ele amava a si mesmo, e muito menos o próximo. Ninguém que menospreze os seus semelhantes pode orar. Na oração, nós não nos elevamos acima dos nossos semelhantes. Nós, quando oramos, recordamos que somos parte do grande exército da humanidade pecadora, porque todos pecaram. Aquele exército de gente que sofre, contritos, ajoelhados perante o trono da misericórdia de Deus. Não existe espaço para soberba, para orgulho diante de Deus, pois o Senhor declara guerra contra os soberbos. Ninguém pode orar verdadeiramente a não ser que tenha um coração quebrantado. Nenhuma oração pode prosperar diante de Deus, a não ser que ele esteja vazio de toda vaidade, de todo orgulho, e esteja cheio de amor. Onde há inveja, mágoa,
ou desprezo pelo próximo. Nós podemos encontrar muita religiosidade, sim, mas não comunhão com Deus. Podemos ver encenação, podemos ter pompa, mas não uma oração que chega ao céu. A atitude do orgulho é exatamente o que impede a nossa oração de ser ouvida por Deus. Deus, eu mereço. Uma vez um aluno meu chegou durante a aula e falou: pastor, lá na minha igreja, essa semana foi um pregador que disse que a gente deve colocar Deus na parede. Sabe o que é colocar Deus? Dizer, Deus, o Senhor prometeu, então vai ter que cumprir. Essa oração não passa nem do teto, meus irmãos. Oração com orgulho, meus irmãos. Oração que tenta exigir coisas de Deus, cobrar coisas de Deus, colocar Deus na parede, é paciência. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Bom, então eu creio que deu para a gente entender por que há orações que Deus não responde. E as orações que Deus responde? A oração que Deus responde é uma oração autêntica, sem frases decoradas, sem exibicionismo. Sabe, os fariseus eles tinham os horários da oração. E deu aquele horário, onde quer que eles estivessem, eles tinham que parar e orar. E havia alguns fariseus que saíam de casa bem no horário da oração, para orar na rua, aí todo mundo falando, olha só, olha a Dani, que mulher piedosa, orando aqui de pé. Oração não é para se exibir, gente. Oração não pode ter autossuficiência. Eu achar que eu resolvo tudo, ou eu achar que posso dar conselhos a Deus. Sabe, às vezes a gente ora e dá conselhos para Deus. Ó Deus, faça isso na minha vida. Eu vou fazer uma entrevista de emprego na quinta-feira, Senhor, me dê aquele emprego. E a gente vai dando conselho para Deus. A oração daquele cobrador de impostos brotou do coração. Foi autêntica. Ele foi lá no fundão dele. Lembra da história do noivo? Naquele tempo antigo, ele foi viajar, ninguém tinha telefone, essas coisas todas. Então, ele escreveu uma carta para a noiva, foi para uma cidade distante da casa da noiva, e ele tirou cópia daquela carta, e toda semana ele mandava uma cópia daquela carta para a noiva. Sabe só que graça que tem você receber sempre a mesma carta? Falta autenticidade, né? Quando você conversa com seus amigos, com as pessoas, a gente conversa de coisas diferentes. Eu vim com o Adivaldo lá de Vila Alpina, e a gente vem conversando de lá aqui. E não foi a mesma conversa que nós tivemos há pouco tempo atrás. É isso, conversa é isso. Autêntica. O que eu devo falar? Como é que eu devo me portar? Como é que eu devo te tratar? É excelência? É sua majestade? É assim? Que conversa é essa? A oração que Deus responde é uma oração pessoal. Ele não ficou citando outras pessoas. Olha este que está aqui do meu lado. Olha a roupa que está vestindo. Está aí usando batom. E coisas desse tipo, né? Ele olhou, foi para o seu coração. Oração é rasgar o coração diante de Deus, colocar diante dele as minhas emoções, os meus desejos, a minha dúvida, os meus fracassos. Você tem que falar isso para Deus. Você tem que falar, Deus, eu não estou com vontade de orar. Deus, eu estou com raiva de ti. Deus, eu não estou crendo nisso. Fala isso para Deus, abra seu coração. Isso é oração.
Não é ficar lá, oh, que bênção estar aqui na tua santa presença. Quando isso não é verdade, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não tente ser um ator diante de Deus, que você não vai enganar Deus. E Deus entende o nosso coração, porque Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que nós somos pó. É igual nossos filhos, crianças, quando eles fazem uma arte, você sabe que eles são crianças. Você não trata como um criminoso, como um adulto. Você sabe que é criança. Meus irmãos, não vamos enganar Deus. Vamos fingir para Deus. Fale aquilo. Você está com raiva de Deus? Fale para Deus isso. Ele vai te entender. Isso significa estar orando pessoalmente com Deus. Na outra versão da Bíblia, fala assim, o cobrador de impostos, ele batia no peito. Isto é um gesto usado pelas pessoas no Oriente Médio e raramente se usa essa expressão na Bíblia. Aliás, nós encontramos apenas 2 vezes essa expressão bater no peito. Nessa parábola e depois da crucificação de Jesus, quando o texto fala que as pessoas foram embora batendo no peito. Isso é humildade. Humildade. Uma oração que Deus ouve é uma oração que clama por misericórdia. Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. É interessante que na língua grega está dizendo assim, perdoa a mim, o pecador. Ele se considera o único pecador do mundo. Uma oração simples, uma oração direta, uma oração que todos nós deveríamos ter nos lábios, e essa é a minha oração mais comum. Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes eu falo o que não devo, ajo como não devo, faço uma coisa que não deveria fazer, e aí eu venho, Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele publicano não pode reivindicar nenhuma virtude. Ele só podia esperar por misericórdia. Tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas ternas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, tem compaixão de mim, ó meu Deus, pelo seu amor fiel, pela sua grande misericórdia, apaga os meus pecados, lava-me de toda a minha culpa e limpe todo o meu pecado. O publicano não se justificou. Ele só pediu compaixão. Salmos 51:17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito de humildade. Um coração humilde e arrependido nunca rejeitará, ó Deus. Humildade, terra produtiva. Deus só pode trabalhar onde a terra é produtiva. No humus. Se você tem arrogância, o seu coração é igual aquele chão batido, não vai para frente. O Martinho Lutero, ele fez um comentário que tem a ver com isso. Deus é aquele que está no mais alto e nada existe acima dele. Ele não pode olhar para além de si. Também não pode olhar para os lados, porque ninguém é igual a ele. Por isso, ele precisa olhar fatalmente para si mesmo e para baixo. Quanto mais baixo alguém está, tanto melhor Deus o enxerga. Foi por isso que Deus viu o publicano, porque estava lá embaixo. Ele não estava num pedestal. Deus atendeu a oração do publicano porque ele se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu
sua condição de pecador e clamou por misericórdia. Esta é a essência da oração que Deus ouve. Uma oração feita com humildade e com arrependimento. O publicano não confiava em suas próprias obras de justiça. Certamente ele tinha coisas boas na vida dele. Mas ele colocava toda a sua esperança em Deus. Então, orar de maneira humilde significa abrir o coração, desnudar-se diante de Deus de todas as suas aparências. Obrigado. Precisamos ser como uma criança que estende os braços e confia. Aquela criança que se aninha no colo de Jesus para ser abençoada, que chora quando sente vontade, que fala com sinceridade onde está doendo, onde pesa a consciência, onde não consegue melhorar. Esta é a oração. E é uma pergunta que eu faço para terminar. Quem são os nossos publicanos? Aquelas pessoas para quem nós olhamos com o nariz empinado. Quem são? São os de direita, os de esquerda? São os devotos de religiões afro? É o macumbeiro, que é o nosso publicano? É o nóia? É o sujeito que está lá no botequim se embriagando? São os homossexuais? São os travestis? Esses são os nossos publicanos? São para esses que nós olhamos empinados? Sabe? Se eu me comparar com certas pessoas, eu vou me sentir a última bolacha do pacote. Dependendo para quem eu olhe, eu vou me sentir o máximo. Mas se eu me comparar com outras, eu vou me sentir um traco. Bom, eu tenho virtudes e tenho defeitos. Você tem virtudes e você tem defeitos. O meu próximo também. O fariseu estava fechado para acolher as sementes. Deus não poderia agir na vida daquele fariseu, porque ele não era humilde, a terra não estava pronta. Mas para o publicano havia esperança. Por isso que ele saiu justificado. Porque ele foi humilde, a terra estava pronta, joga a semente, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que aconteceu com ele. É uma história. Mas ele estava pronto.